Paz do Senhor aos irmãos, tudo bem, meus queridos? Aqui é Letícia Oliveira com mais uma mensagem de Deus para o teu coração, amém? Bom, se você clicou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, curta, compartilha com seus amigos, porque Deus tem uma palavra para você. E se você estava aí no YouTube procurando algum vídeo, de repente você acabou caindo aqui no meu canal, por favor, não saia daqui. Deus tem uma palavra para você nesse dia de hoje, amém? Porque às vezes a gente acorda mal, acontece tantas coisas ruins na nossa vida e tudo que a gente precisava era de uma palavra de incentivo, era de uma palavra de ânimo. Se você chegou aqui nesse canal às vezes sem querer, não saia daqui, porque Deus tem uma palavra para tua vida nesse dia de hoje, amém? Vamos lá? A mensagem de hoje que eu tenho para deixar para o seu coração e para a sua meditação se encontra aqui no livro do Gênesis, no capítulo 1 e versículo 28, que vai nos dizer assim, acompanhe comigo se você tiver uma Bíblia aí. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E versículo 29, e Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Agora, irmãos, para a gente concluir, quero também deixar para sua meditação aqui em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 15, que vai dizer o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha isso, irmãos. Bom, a mensagem que eu tenho hoje para o teu coração, para a tua vida, é a respeito, irmãos, das bênçãos que o Senhor Deus muitas vezes tem entregado para mim e para você. E muitas vezes, devido à nossa desobediência a Ele, a gente tem perdido essas bênçãos. A gente não tem conseguido cuidar delas da maneira que era para ser. Porque quando Deus ele nos dá uma bênção, Ele não tira da gente. Às vezes acontecem circunstâncias na nossa vida que a gente fala, mas eu conquistei isso e de repente eu perdi tudo. A culpa é de Deus. Não, definitivamente não. A culpa não é de Deus. A culpa é minha e sua, que não sabemos muitas vezes administrar as bênçãos que Deus tem dado para nós. Se você quer saber o desfecho dessa história linda que está escrita aqui em Gênesis, continue conosco, fica com a gente, convida aí os seus familiares para assistir essa mensagem, para serem impactados e para serem abençoados por esta mensagem que está sendo feita com muito carinho para abençoar a tua vida que está aí do outro lado da tela me assistindo nesse momento. Quero desde já pedir desculpa a você. Como você pode ver, eu sou uma pessoa muito simples, não tenho ainda uma câmera boa porque eu estou começando agora, mas eu creio que o Senhor Jesus vai estar nos preparando uma câmera melhor para eu estar ministrando melhor e com uma vinheta bem interessante aí para vocês estarem curtindo aí os nossos vídeos e estarem também compartilhando com seus amigos para abençoar a vida deles. Amém? Bom, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28, assim que Deus cria o homem e faz o homem a sua imagem, a sua semelhança, o Senhor pensou, poxa, ele é o meu filho, ele é criação, ele veio de mim, é obra de minhas mãos, é meu filho. O Senhor então vai dar uma, digamos assim, uma herança para Adão. E qual seria essa herança? A terra, meus irmãos. Aqui no versículo 28 está bem claro que assim que Deus forma o homem, o Senhor lhe dá domínio sobre a terra, lhe dá domínio sobre os peixes do mar, lhe dá domínio sobre as árvores para que elas sejam de mantimento para ele, ou seja, o homem comeria daquilo que a terra desse. Só que tinha um porém, irmãos, o homem foi tão abençoado e agraciado por Deus que ele não precisava trabalhar, ele não precisava suar, porque tudo que a terra frutificava era bom, não tinha espinheiro, não tinha aquelas plantas daninhas, aquelas ervas daninhas que poderiam talvez machucar, trazer algum veneno para o homem, não, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Mas aí, irmãos, o que vai acontecer?
Depois que Deus faz o homem, lhe dá o domínio, Deus agora vai preparar uma mulher para Adão. E depois de Deus ter preparado a mulher para Adão, já havia serpente, já havia as outras criaturas de Deus. E uma das suas criaturas, a serpente, vai enganar Eva, fazendo com que ela desobedecesse à ordem de Deus. E qual era a ordem de Deus? Olha, de todas essas árvores que vocês estão vendo aqui, vocês podem comer, vocês podem se alimentar delas. Mas da árvore da vida, vocês não vão tocar nela. Na árvore do conhecimento, vocês nem ousem a tocar nela. Então a serpente vai lubridiar a mente de Eva, enganando ela para que ela pudesse ser uma pessoa que pudesse enganar o seu marido. E essa mulher acreditando, ela sabia daquilo que Deus falou para ela, olha, não pode tocar. Porque quando a serpente vai dialogar com Eva, Eva vai dizer, olha, o Senhor Deus nos proibiu, nós não podemos tocar nesta árvore. Então, de repente, irmãos, aquela serpente vai lubridiar, mas espera aí, se você comer, você vai ser igual a Deus. Você já pensou você ter o mesmo pensamento, o mesmo discernimento, você ser eterna como Deus? Olha o que acontece, irmãos, quando a gente é levado pela curiosidade. Ei, você, não seja levado por ventos de curiosidade. Se Deus falou para você que não, é não. Agora, se Ele falar vai que eu tô contigo, aí você vai. Seja obediente, irmãos, porque pela desobediência o homem perdeu muito. Olha quantas guerras nós tivemos que passar na igreja primitiva, quando a igreja nem pensava em existir ainda, lá no tempo de Abraão, irmãos. Que Abraão, Deus falou para ele, olha, você vai herdar a terra prometida que eu tenho preparado para você. Se Adão não tivesse sido desobediente a Deus, hoje nós teríamos essa terra. Hoje o povo escolhido de Deus não precisaria guerrear por essa terra, por uma herança que eles receberam lá no Éden. Olha que coisa interessante. Olha quantas maldições o homem trouxe para a vida dele por causa da desobediência de Adão e Eva. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes você desobedece a Deus e você não prejudica só você. Às vezes você prejudica um familiar seu, às vezes você prejudica o seu casamento, os seus filhos, porque a gente às vezes não quer escutar a voz de Deus. Eu aprendi algo, irmãos, que quando a gente aceita Cristo, Ele é quem vai dominar sobre a nossa vida. Ele é quem vai dar a direção da onde a gente tem que ir. Então nós não precisamos pegar com as nossas mãos aquilo que ainda Deus não nos deu. Eu sei que às vezes você tem sonhos, eu sei que às vezes você quer conquistar e que às vezes a ansiedade é tão grande que às vezes a gente quer colocar, irmãos, a carroça na frente dos bois, mas não é assim. Vamos com calma, vamos com paciência, porque eu creio que mediante a obediência, grandes bênçãos vão se achegar diante de você. E se você não acredita nisso, dê uma olhada lá em Deuteronômio, capítulo 28. Quantas bênçãos a obediência gera na nossa vida quando a gente ouve a voz de Deus e pede o direcionamento dele. Porque às vezes a gente quer caminhar com os nossos próprios passos, às vezes a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas e a gente acaba batendo com a cabeça e aí dá tudo errado e aí a gente quer brigar com Deus por algo que a gente fez e que Ele não mandou. Então que a gente venha ser mais obediente à voz dele, para que a gente venha herdar aquilo que Deus preparou para mim e para você. Amém, meu querido? Então nessa história a gente vai ver isso aqui, a desobediência do homem e da mulher. E logo após eles terem desobedecido a Deus, que agora os olhos deles se abrem, um começa a enxergar a nudez do outro, porque os olhos deles estavam cobertos para que eles não vissem a nudez um do outro. Eles eram inocentes diante de Deus. E aí Deus então, na viração do dia, vai para novamente visitar Adão, conversar com ele, ver como é que estavam indo as coisas, ver como é que ele estava cuidando da terra que Deus deu para ele. E aí então ele fala, poxa Adão, por que você se escondeu de mim? E Adão agora vai dizer para Deus, Senhor, nós estamos nu e ficamos envergonhados de aparecer diante do Senhor, diante da tua face. E aí o Senhor agora num diálogo com Adão vai dizer para ele, mas quem te contou que você está nu? E aí o que Adão faz? Vai dar a culpa na mulher dele. E aí o que a mulher faz? Vai dar a culpa na serpente. Irmão, se a gente erra, que a gente seja humilde para reconhecer o nosso erro. A serpente,
ela não obrigou a Eva a comer o fruto. Ela não obrigou. Ela apenas botou curiosidade no coração de Eva para que Eva se interessasse por aquele fruto que lhe era proibido e que ela enganasse o marido. Também ninguém obrigou Adão a comer. Ele comeu porque a mulher também, de certa forma, lubridiou sua mente. Disse, come, porque se a gente comer, a gente vai ser igual a Deus. E aí o homem comeu. Então, se você errou, por favor, admita a sua parte nesse erro. Ainda que tenha mais outros envolvidos nessa história, que você venha ser humilde para reconhecer a sua parte nesse erro. Porque aquele que confessa os seus pecados, ele alcança misericórdia. Está na hora da gente parar de culpar as pessoas dos erros que nós cometemos e começar a ser mais humildes e confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Assim como Davi confessou quando ele mandou o marido de Batseba para a guerra. Um homem inocente morreu para que ele pudesse ficar com a mulher daquele homem, que era soldado seu, que servia ali na sua tropa. Aquele homem morreu para que Davi pudesse ficar com a mulher dele. E aí quando o profeta Natã vai confrontar a Davi, Davi então humilhado, envergonhado diante dos seus atos, ele se humilha diante de Deus, ele confessa o seu pecado diante de Deus e ele alcança a misericórdia. Se você está nessa situação, que você venha confessar o seu pecado diante de Deus, para que a misericórdia do Todo-Poderoso venha cair sobre a tua vida. Amém? Então ele não começa a jogar a culpa no outro. E aí Deus, então, sendo justo como é, ele vai agora dizer para a mulher, olha, eu vou multiplicar as tuas dores de parto. Quando você gerar, quando você for multiplicar a terra, você vai sentir fortes dores de parto. Quanto ao homem, olha o que o Senhor vai dizer para Adão. Adão, eu te dei uma terra. A terra era sua, mas devido à tua desobediência a mim e à minha palavra, você agora vai comer do suor do teu rosto. Você agora vai ter que trabalhar com espinheiros. A terra agora não será mais saudável para frutificar. Quando eu coloquei uma palavra na tua vida, dizendo que você teria o domínio sobre ela, agora o domínio não é mais seu. Você entregou o seu domínio à serpente, à cobra, a Satanás. Você deu o domínio que eu te dei para o inimigo. E quanto à serpente, o Senhor agora vai dizer assim à serpente, e quanto a ti, pó comerás, e vai rastejar para o resto de tua vida sobre a terra. Tu ferirás o calcanhar da mulher, porque entre a tua semente e a semente dela eu porei inimizade. Você vai ferir o calcanhar dela, mas a semente dela vai pisar na tua cabeça. Nisso aí já era a promessa futura, que o Senhor Jesus viria para nos resgatar e nos salvar. Mas se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, olha a gravidade do problema. Por conta da desobediência, olha o problema que foi gerado. Escuta isso, que isso é muito forte. Se eles não tivessem desobedecido a Deus, Deus não precisaria enviar a Cristo. Não haveriam guerras para um poder tomar posse da terra do outro, porque a terra já estava dada ao homem. No Éden aqui nós podemos ver que Deus deu a terra para Adão. Deu o domínio da terra, do mar para ele cuidar, para ele tirar o mantimento dele, da sua família da terra. Mas devido à sua desobediência, ele deu o domínio para Satanás. E é por isso que o mundo hoje sofre tudo que tem sofrido. É por isso que hoje nós vemos tantas guerras. É por isso que nós vemos hoje tantos filhos contra pais. Tantas pessoas, uma discriminando a outra pela sua raça, pela sua cor, pela sua etnia, pela sua religião, por tudo, pela sua opção sexual. Olha quanta guerra nós temos vivido. Tudo por causa da desobediência do homem. Se o homem tivesse escutado a Deus, Deus não deu nada impossível que o homem não pudesse cumprir. O Senhor apenas falou, olha, desse fruto aqui, desta árvore, vocês não podem comer. Não podem comer. E o que o homem faz? Levado pela sua curiosidade, eles desobedecem a Deus. E eles perdem tantas bênçãos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo amor tão grande que Ele sente pela minha vida e pela tua, agora Ele vai enviar Jesus. Jesus que nos salvou de todo o pecado, que nos limpou
nos lavou no seu sangue puro e carmesim. Ele não tinha pecado, mas como um homem limpo, justo e santo, ele sofreu dores que ele não merecia sofrer. Ele padeceu situações que ele não precisava passar, tudo pela desobediência de um único homem. Olha quanta maldição nós podemos trazer na nossa vida quando nós desobedecemos a voz de Deus. Quando a gente faz ao contrário daquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Quero aqui compartilhar com vocês uma história de um menino que recebeu uma promessa de Deus. Esse jovem queria muito, era um dos seus maiores sonhos, era viajar pelo mundo apregoando o evangelho de Deus. Senhor, me dá as nações. Eu quero as nações, Jesus, para pregar o teu evangelho a quem precisa, a quem necessita. O Senhor ouviu a oração desse jovem e decidiu o abençoar. E uma certa feita num culto, o Senhor então vai usar um vaso para dizer a ele assim: olha, o Senhor te diz assim: eu vou te levar a todas as nações. Deus fez a promessa para ele. O Senhor prometeu a ele que o levaria, mas o Senhor ainda não tinha enviado ele. O Senhor disse que levaria, mas não disse quando. Em vez desse jovem permanecer em oração, em vez dele permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, o que ele fez? No dia seguinte, ele fez as suas malas, pegou todas as suas economias, vendeu tudo que tinha dentro de casa e foi para outro país. Não sabia nem ao menos para onde ir, mas vendeu tudo que tinha, pegou tudo que tinha, colocou numa mala e numa bolsa e foi. Quando ele chegou no outro país, sem obedecer à voz de Deus, indo com as próprias pernas e com os próprios pés, sabe o que aconteceu? Ele voltou sem nada. Ele perdeu tudo, ele passou necessidade, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, teve que dormir na rua, porque o dinheiro acabou, não tinha mais dinheiro para se manter, então ele teve que retornar ao Brasil. Quando ele retornou ao Brasil, ele foi questionar com Deus: mas Senhor, o Senhor não disse que ia me mandar as nações? Então o Senhor mais uma vez vai levantar um vaso para falar para ele assim: você me desobedeceu. Eu disse que eu ia te enviar, mas ainda não era o tempo, porque eu ainda estava te preparando. Deus ainda estava preparando aquele jovem para que ele pudesse estar preparado, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de unção. É isso que acontece quando a gente desobedece à voz de Deus. Deus, eu tenho certeza que Ele fez muitas promessas para você, e muitas delas parece que estão demorando a se cumprir, não é verdade? Não parece que está demorando tanto, parece que o tempo não passa, parece que o dia vai passando, os anos vão passando e nada acontece. Ei, Deus está te preparando. Quando Ele te enviar, você será uma bênção às nações. Quando Ele realizar o teu sonho de fazer aquela faculdade, você será o melhor dela. Quando Deus te preparar uma casa, Ele não vai te dar uma casa pequena, Ele vai te dar o melhor, porque você comerá o melhor dessa terra. Mas se você obedecer à voz de Deus. Eu também tenho muitos sonhos, acredite. Muitos deles que ainda não foram realizados. Mas o que eu faço? Eu espero em Deus, porque eu sei que as suas promessas não falham. A palavra de Deus vai dizer assim, que Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender das promessas que Ele nos fez. Então se Ele fez, não importa quanto tempo passe, você não vai morrer sem elas se realizarem. Eu tenho algo muito importante para dizer para você. O maior sonho, o desejo de Moisés era ver a glória de Deus, correto? Só que Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, se você ver a minha face, não há homem que sobreviva a isso. Todos vão morrer de ver a minha glória, ninguém pode. Mas com a minha mão eu vou cobrir você e você me verá pelas costas. Mas o desejo de Moisés não era ver Deus pelas costas, era ver Deus face a face. Só que aí passa-se os anos e o que acontece? Moisés agora vai morrer. A gente olha essa situação, a gente fala: poxa, o sonho de Moisés morreu, porque ele queria ver a face de Deus, mas ele morreu, ele não viu a face. Ele só viu a glória de Deus pelas costas. Só que eu tenho algo para te dizer, que Deus realizou o sonho de Moisés, sim. Quando Cristo vem na terra,
que ele vai lá no monte. E naquele monte com Pedro, Tiago e João, há o que? Uma transfiguração. E nessa transfiguração, quem estava lá? Moisés. Moisés viu a glória de Deus face a face. E quem era esta glória encarnada? Jesus, o Filho de Deus. Aquele que também é Deus, que reina sobre a terra, sobre o céu e que tem todo o domínio e todo o poder. Mesmo depois de morto, um ato tão impossível, Deus realizou o sonho de Moisés. Ele viu a face do Todo-Poderoso que ele tanto queria ver. Olha Eliseu. Eliseu queria ter porção dobrada daquilo que Elias tinha feito. E Eliseu morreu. Ficou faltando apenas um milagre para que Eliseu pudesse ter a porção dobrada. E mesmo depois de morto, quando vai acontecer ali uma guerra, e justo no cemitério onde Eliseu estava enterrado, um soldado cai morto em cima da cova de Eliseu. E os ossos de Eliseu já estavam sequíssimos. Mas quando aquele soldado cai morto em cima dos ossos de Eliseu, aquele soldado imediatamente recebe vida, porque até nos ossos de Eliseu havia unção. São duas coisas tão impossíveis que aconteceram. E você aí achando que Deus não pode fazer nada por você, o que é isso? Deus pode fazer e Ele vai fazer, mas tudo que Ele quer de você é a sua obediência, porque a obediência gera bênçãos. Essa é a palavra de Deus para você neste dia de hoje. Você que está aí comigo, que não saiu desse vídeo e está comigo até o final, que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado conosco até o final desta gravação. Porque é com você mesmo que Deus está falando. Ele vai realizar os teus sonhos. Tenha fé, creia que para Deus nada é impossível. Amém, meu querido? Que você fique com essa palavra. Que você não queira ser como o primeiro Adão, que errou, que foi desobediente e que logo de cara perdeu a herança que Deus deu para ele. Espere no tempo do Senhor, espere com paciência, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se Ele ainda não fez, é porque ainda você não está preparado para receber. É porque ainda falta alguma coisa para Ele fazer. E quando Ele fizer, será completa, porque as bênçãos de Deus não são pela metade. As bênçãos do Senhor, elas são completas para te abençoar. E é isso que Deus tem para você, se você obedecer. Não é nada de impossível, não é nada de difícil, é só obedecer. Amém? Que você fique com essa palavra, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Mais uma vez, obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor.